Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo para a gente fazer a resolução de alguns exercícios que nós tivemos de tarefa, né, aqui do capítulo 8. Eu coloquei aqui para vocês essa legenda que mostra quais são os exercícios que nós vamos corrigir, que eu vou mostrar aqui a resolução deles para ficar mais fácil para vocês. Se vocês quiserem ir direto a um exercício específico, é só vocês seguir nessa legenda, né, já com as próprias cores, avança um pouco o vídeo aí, que vocês vão conseguir encontrar já direto o exercício que você quiser. Agora, se você quiser assistir toda a resolução, é melhor ainda, porque aqui a gente vai ver o que foi acerto, o que foi erro, e ainda a gente vai aprender um pouco mais. Tá? Nós temos aqui o exercício 2, que ele pergunta o seguinte: qual que é a função das enzimas no processo de digestão? Então, aqui ele está falando das enzimas. Qual que é o papel dela? Qual que é a sua função? Quando a gente fala aqui das enzimas, ela vai auxiliar na quebra das moléculas dos nutrientes, né? Nós vimos que o nosso alimento, ele é composto por vários nutrientes, né? A gente sempre destaca um principal nutriente em cada um desses alimentos, mas esses nutrientes, eles não podem ser absorvidos diretamente, porque a molécula deles é muito grande. Então, ela precisa primeiro passar por uma quebra. Então, nós vimos que aqui essas enzimas, elas vão auxiliar nesta quebra, nessa digestão desses nutrientes, para que eles se tornem moléculas menores. Vejam aqui essa imagem do próprio livro de vocês. Eu tenho aqui a enzima, no caso aqui a enzima maltase, e ela vai auxiliar a quebra da molécula maltose, que é um carboidrato, um nutriente aqui muito importante para o nosso corpo. Né? Reparem aqui que eu tenho a maltose, ela está com uma ligação química. Esse tracinho aqui é uma ligação química. Então, eu tenho que quebrar essa ligação química para eu conseguir dissociar essas duas moléculas e quebrar esse nutriente. Então, essa enzima, essa maltose, vai juntar esses dois nutrientes e vai conseguir quebrar, né? Ela vai romper essa ligação química e no final eu vou ter aqui duas moléculas de glicose. O tamanho da molécula de glicose, ela é menor, ela é bem menor, então ela consegue ser absorvida pelo intestino grosso. Por isso que eu preciso fazer essa quebra. Vamos lá para o próximo exercício, exercício 3, da página 169. Ele fala aqui o seguinte: por que as glândulas salivares são consideradas anexas ao sistema digestório? Explique. Então, aqui eu estou falando das glândulas salivares. Elas são consideradas anexas porque, apesar dela participar da digestão, porque ela vai liberar a saliva, nós vimos que a saliva tem a amilase salivar, tem água, que vai auxiliar ali no começo da digestão, que acontece na boca, até mesmo para ter a formação do bolo alimentar. Então, essas glândulas salivares elas vão participar da digestão. Mas só que o alimento em si, ele não vai passar por dentro dessa estrutura, por dentro dessas glândulas. Por esse motivo é que elas vão ser chamadas de como fosse uma estrutura anexa ao sistema digestório, tá? Então, ela é anexa, ela é considerada anexa ao sistema digestório, porque o alimento não passa por dentro dela, tá? Ela vai auxiliar, mas não passa por dentro. Nós vimos também, né, no próprio livro de vocês, a gente tem aqui essa ilustração que ajuda a gente a diferenciar quais são aqueles órgãos e estruturas que participam diretamente da digestão e aquelas que são anexas. Então, tudo que tiver em preto aqui, ó, a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, todos esses órgãos, todas essas estruturas participam diretamente da digestão, porque o alimento passa por eles, tá? Agora, o que tiver em azul vai ser uma estrutura, um órgão anexo, na qual participa da digestão, mas só que o alimento não entra nele. Nós temos aqui o caso das glândulas salivares, da vesícula biliar, que consegue armazenar a bile, que é produzida aqui pelo fígado, e o pâncreas, que libera o suco pancreático no duodeno, só vai fazer essa secreção. O alimento também não vai passar por ele.
Vamos fazer agora o exercício 6 da página 177. Ele começa nos dizendo que o sistema digestório é formado por diversos órgãos que trabalham conjuntamente para a correta absorção dos nutrientes. Ao ingerir um pão com presunto e queijo e um suco de laranja, o primeiro alimento a sofrer ação de enzimas, juntamente com a trituração mecânica realizada pelos dentes, é o. Vamos ver aqui então. Ele está falando aqui a dieta, né? O alimento que ele está comendo nada mais é do que um pão com presunto, queijo e um suco de laranja. Né? Vamos primeiro analisar quais são os principais nutrientes considerados aqui nesse lanche que essa pessoa está tendo. Né? O pão, ele pode ter outros componentes, mas na sua maioria é feito aqui de carboidrato, né? Como ele é feito de farinha, na sua maioria como nutriente ali eu tenho os carboidratos. Quando eu vejo o presunto, apesar de ter lipídios e ter outros componentes também, eu vou ter como principal nutriente as proteínas. Quando a gente fala do queijo, ele é um pouco mais completo, porque eu tenho uma porção que é de gordura, né? Se for um queijo mais amarelado, né? Que são os lipídios, também vou ter as proteínas, né, já que ele veio do leite, né, derivado do leite, e também carboidrato também que veio do leite, certo? Agora, quando eu falo ali do suco de laranja, o principal nutriente vai ser a frutose, que é um carboidrato. Pensando aqui que esse suco não foi adoçado. Se ele foi adoçado, provavelmente colocaram açúcar refinado, que é sacarose, que também é um carboidrato, tá? Então, aqui eu tenho o lanche da pessoa ali, o café da tarde, café da manhã que essa pessoa está tendo. Né? E ele está perguntando qual que é o primeiro alimento a sofrer a ação das enzimas. Então, eu estou falando aqui de uma digestão química, né, por conta das enzimas, mas que vai ser juntamente, essa digestão vai acontecer juntamente com a trituração mecânica dos dentes. Então, os dentes nós vimos que ele vai fazer a digestão mecânica, né, que vai acontecer na boca. Então, já sei o local que está acontecendo essa digestão, que ele quer saber. Então, está acontecendo na boca. Qual que é o primeiro nutriente aqui que vai ser digerido na boca? Né? Esse exercício é bem por exclusão mesmo, né? A gente vai vendo as alternativas, vai excluindo, ver qual que mais cabe aqui dentro. Vamos ver aqui a letra A. A letra A fala que é a frutose do suco da laranja que a digestão acontece no estômago. É o primeiro nutriente a ser digerido, né, junto com a mastigação. Né? Não faz muito sentido, por quê? Se eu estou falando aqui do estômago e aqui o local que eu quero saber é na boca, então eu já excluo essa questão, essa alternativa, tá? E a frutose é um carboidrato, ela não é digerida no estômago, e sim na boca, junto ali com a amilase salivar, que é liberada junto com a saliva. Na letra B, ele fala do amido do pão que acontece na boca. Né? Então, nós já vimos que o amido é um carboidrato. E nós vimos aqui que esse carboidrato ele é digerido na boca. Então, é provável que seja a letra B. Vamos ver as outras alternativas. Ele fala da proteína do presunto, que é digerido na boca. Nós aprendemos que as proteínas começam a ser digeridas no estômago, com suco gástrico. Então, também não é essa a questão, certo? Não é essa a alternativa. Na letra D, ele fala que é o queijo e acontece no estômago. Nós vimos que o queijo ele tem vários nutrientes, né? É difícil destacar um como principal, né? Aqui ele não especifica qual parte do queijo. Mas eu sei que não é essa a questão, porque ele está falando que acontece no estômago. Não é no estômago que acontece a realização, não é realizada a trituração mecânica feita pelos dentes. Então, também vou excluir a letra D. Agora, a letra E, ele fala que a proteína do queijo e o presunto, né? Então, as duas fontes proteicas que acontecem no estômago. Realmente, a proteína, ela é digerida no estômago, porém, ela não acontece junto com a mastigação. Né? Lembra aqui, ó, nos deram a dica que acontece na boca. O que vai ser primeiro digerido e vai acontecer na boca vai ser aqui o amido do pão e acontece essa digestão na boca. Então, a resposta certa aqui é a letra B. Agora, aqui para esse último exercício, o exercício 8 da página 178. Ele fala o seguinte: a gastrite é uma inflamação aguda ou crônica
da mucosa que reveste as paredes internas do estômago, causando muitas vezes dores com diferentes intensidades aos pacientes. Diferentes fatores estão associados à sua causa. Ele fala aqui uma situação, ele diz que a mastigação de chiclete, a goma de mascar, principalmente em jejum, potencializa tal inflamação, pois estimula a liberação de. Então, ele está dizendo aqui de uma inflamação, que a gente dá o nome de gastrite, e não acontece em qualquer órgão, e sim vai acontecer na parede interna do estômago. Então, eu já sei que é uma inflamação e acontece no estômago. E ele está falando aqui de eu mascar um chiclete, né? Fazer a mastigação de um chiclete, mas numa situação específica, no jejum. O que acontece no jejum? O nosso organismo não está fazendo nenhuma digestão, não comi nada para ele começar a fazer a digestão. Então, no jejum, eu não tenho nenhum alimento dentro do meu estômago. Se eu começo a mastigar o chiclete em jejum, a saliva que eu vou liberando, que eu vou engolindo, vai sinalizando para esse estômago de que eu comecei a me alimentar e de que vai descer alimento para ele fazer a digestão. Porém, quando eu mastigo um chiclete, eu não vou engolir o chiclete. E aí eu vou enganar o meu estômago. É como se eu estivesse avisando para ele que vai alimento, mas na verdade não vai alimento. Então, eu estou meio que enganando ele. Agora, imagina se eu fico 10 minutos, 15 minutos mascando esse chiclete. O que vai acontecer? Eu vou mandar esse sinal para o estômago e ele vai continuar produzindo suco gástrico, que junto dele tem o ácido clorídrico para baixar o pH, já que é nessa condição que as enzimas do suco gástrico conseguem trabalhar melhor. Então, eu vou mandando esse suco gástrico sem ter alimento nenhum. E isso vai potencializar a gastrite, vai potencializar essa inflamação da parede do estômago, certo? Então, só para a gente contextualizar o que está acontecendo aqui. Mas vamos ver aqui o que é essa potencialização, ela vai ser estimulada, pois estimula a liberação do quê? Vamos ver. Aqui na letra A, ele fala do HCO3 na cavidade estomacal. Uma coisa que a gente tem que ver aqui, ó, vejam aqui nessa imagem. Eu tenho o HCO3, né, que nada mais é do que o bicarbonato, ele é produzido pelo pâncreas e ele é liberado bem aqui, ó, no duodeno, né, depois que passou o estômago. Então, o alimento sai do estômago e entra aqui no duodeno para terminar ali a digestão, tá? O pâncreas libera esse bicarbonato para aumentar o pH, já que o alimento que veio de lá, que a gente deu o nome de quimo, ele está bem ácido, está com pH próximo de 3, certo? Então, ele está falando da liberação do bicarbonato na cavidade estomacal. Isso não acontece. O bicarbonato ele é liberado apenas no duodeno e não no estômago. Então, não tem como influenciar na gastrite aqui. Na letra B, ele fala do suco entérico pela parede estomacal. O suco entérico ele é liberado pela parede do intestino delgado e não pelo estômago. Então, também não vai influenciar na gastrite. A letra C, ele fala da bile, né, que é produzido no fígado, armazena na vesícula biliar e é liberada no duodeno também. Também não vai ser liberado na cavidade estomacal, dentro do estômago. Então, a letra C também não pode ser. Na letra D, ele fala do suco pancreático, que é produzido ali, liberado pela parede estomacal. O suco pancreático ele é produzido e liberado pelo pâncreas e é liberado dentro do duodeno. Também não vai influenciar na gastrite aqui nesse caso. Então, a alternativa correta é a letra E, porque conforme eu vou mastigando, eu vou estimulando o meu estômago a produzir, além do suco gástrico, ele vai liberar o HCl, que nada mais é do que o ácido clorídrico. É esse ácido clorídrico que vai abaixar o pH do estômago para conseguir fazer a digestão das proteínas do alimento que eu tiver. Como eu não estou mandando alimento, eu só estou mascando ali o chiclete, esse ácido vai potencializar a inflamação da parede do estômago, potencializando ali então a gastrite. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro aqui com essa resolução dos exercícios. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, por favor, me escrevam para a gente conseguir sanar todas elas. Até a próxima aula e bons estudos. Tchau, tchau!